Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Vou trazer uma palavra aqui falando sobre Deus e o ser humano. Eu quero começar aqui trazendo o relacionamento do ser humano com o próprio ser humano. Então tá, Mateus capítulo 7, versículo 12, está escrito: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que seja feito para vocês. Esta é a lei dos profetas. Então tá, quando nós não temos a atitude de fazer para os outros, nós acabamos esperando dos outros aquilo que nós temos que fazer. Se você esperar qualquer tipo de atitude do ser humano, você deve ser o primeiro a ter essa atitude. Os exemplos que eu posso dar aqui é o filho que quer a atenção do pai, mas ele não faz isso para o seu pai, para sua mãe, e vice-versa. Ou até mesmo o esposo que cobra da esposa um abraço, mas ele não dá. E vice-versa, né? A esposa muitas vezes para o marido diz: você não disse eu te amo. Mas muitas vezes ela não diz isso para o marido. Então, é um irmão na igreja que espera que as outras pessoas lhe deem atenção ou tenham uma atitude amorosa, mas ele não tem. Então, amado, esse texto da Bíblia aqui, ele revela a colheita das nossas próprias atitudes. Então, está bem claro aqui, está bem explícito o que diz aqui. Tudo que vocês querem que os outros façam para vocês, façam vocês para eles. Essa é a lei, é o que está dizendo aqui. Então, meu amado, você quer ser amado? Então ame. Você quer ser ajudado? Não espere os outros ajudar você para você ajudar. Não espere os outros estender a mão para você estender. Quantas pessoas que ficam esperando pelos outros para fazer aquilo que eles sabem que devem fazer? Então, muitas pessoas até tentam justificar sua maneira de ser por causa da maneira de ser do outro. Isso não é uma justificação. Porque na grande verdade, meu amado, não importa se as pessoas não amam você. O importante é você amar elas. Não importa se as pessoas estão fazendo certo ou errado. O importante é você fazer certo. Então, este texto da Bíblia aqui, ele está revelando que não adianta as pessoas cobrarem dos outros aquilo que elas não fazem. Sabe, meu amado? Quantas pessoas, e na verdade quem mais cobra do ser humano é quem menos faz. Porque quem faz não precisa cobrar nada. Porque com certeza a vida dele é uma vida de colheita daquilo que ele está fazendo. Então, meu amado, que você possa ser uma pessoa que em vez de cobrar, você faça. Em vez de você cobrar amor, ame. Em vez de você cobrar perdão, perdoe. Em vez de você cobrar que as pessoas façam algo para te ajudar, ajude. Porque aí você está ajudando a si mesmo. Quando você faz para os outros, você está fazendo para você. Porque está escrito aqui que esta é a lei e os profetas. Então, meu amado, tudo que vocês querem que os outros façam por vocês, façam vocês a eles.
Essa é a lei dos profetas. Agora eu vou falar um pouco de Deus e a salvação. Preste atenção. Muitas pessoas se aproximam de Deus olhando para Deus. A pessoa começa a olhar para Deus. Vamos supor que ela estava distante, ela estava perdida. Mas ela tem um encontro com Deus. E ela acaba amando esse Deus ao ponto de olhar para ele e aprender com ele. Com o passar do tempo, muitas pessoas trocam Deus de lugar. Como assim? A pessoa chega na igreja, começa a procurar Deus, olhando para Deus. Aí ela passa a olhar para o ser humano, e vai se afastando de Deus sem se dar conta. O ser humano não é Deus. E muitas pessoas ficam focadas no ser humano. Olha, isso é uma coisa para você. Desde que eu nasci, que eu era pequeno, eu aprendi que ser humano é ser humano e Deus é Deus. Não adianta, amadas pessoas, olhar para o ser humano esperando ver nas pessoas uma coisa que só Deus pode ser. Quando o jovem rico se aproximou de Jesus e perguntou o que é preciso para ser salvo, Jesus disse para ele cumprir os mandamentos. E ele disse, tudo isso eu faço. Mas uma coisa me chama a atenção. Ele se aproximou chamando Jesus de bom. E Jesus disse, só tem um que é bom, é Deus. Então, meu amado, esse Jesus repete essa frase quando ele diz, vocês são maus. E mesmo assim, vocês dão boas coisas aos filhos de vocês. Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então, o ser humano não pode ser comparado ao nosso Deus. Deus é perfeito. O ser humano está buscando a perfeição a cada dia. Então, quando você foca no ser humano, você vai esquecendo de Deus. Você vai se afastando de Deus sem se dar de conta. E se as pessoas focarem em você, vai acontecer a mesma coisa com elas, porque você não é Deus. Então, meu amado, quantas pessoas estão invertendo, mudando a posição? Antes olhava para Deus, agora está olhando para os homens. Antes tinha o exemplo de Deus, agora quer seguir o exemplo dos homens. Vou dizer uma coisa para você. Mesmo que o ser humano seja um bom exemplo, ele não é perfeito, está sujeito a erro. Agora, em Efésios, capítulo 5, versículo 1, Deus disse, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Então, Deus, ele pede para você ser um imitador de Deus. Mas como que você vai ser um imitador de Deus se você está invertendo? Se em vez de você olhar para Deus, você está olhando para o ser humano, que é falho igual a você. Então, meu amado, essa palavra que estou entregando aqui, estou passando aqui para você, o nosso Deus, ele é o Salvador. Quantas pessoas que estão olhando tanto para o ser humano, que ele acaba dependendo do ser humano, dependendo para se salvar, dependendo da atitude do ser humano para poder ter uma atitude. Meu amado, o nosso Deus é o Salvador. Você precisa entender isso. Você precisa entender, se você depender da atitude de Deus, se você depender do exemplo de Deus, meu, você alcançou a maturidade espiritual. Agora, se você depender do ser humano, por mais que seja uma pessoa esforçada, que tem um bom testemunho, é um ser humano. Você não pode pensar que essa pessoa é um Deus. Você não pode pensar que essa pessoa é perfeita. Até nós, pastores, precisamos de Deus. Imagine. Tem gente assim, o pastor vai me salvar. Quem que eu posso salvar? Se eu estou precisando me salvar também. Eu também
preciso do Salvador. Então as pessoas invertem as coisas, elas querem depositar no homem uma esperança que Deus pode atender. Tem gente que espera do ser humano coisas que só Deus pode fazer. O ser humano, por mais que seja uma pessoa correta, uma pessoa direita, uma pessoa que está se esforçando para fazer a coisa certa, o ser humano é limitado. Deus não. Sabe, meu amado? Você precisa de Deus. Você precisa entender isso. Que Deus é o foco, ele tem que ser o centro das atenções. Agora, enquanto você ficar olhando para o ser humano, esperando que o ser humano ele atenda todas as suas expectativas, meu amado, você vai viver a vida toda frustrado, sabe? E há pessoas, falando lá da primeira parte, que ajudam os outros, mas esperando receber algo em troca. Meu amado, uma vez alguém chegou para mim, pastor, eu ajudo tantas pessoas, mas as pessoas não me ajudam. Por isso que elas não te ajudam. Que você faz esperando receber algo em troca. Não, meu amado. O que você faz é de coração. É de coração, a pessoa não deve nada para você. Se você fez de coração, esquece o que você fez. Seja para a igreja, seja para o irmão, seja para o parente. É de coração que você está fazendo. Esquece, meu amado. Quem vai conceder a colheita para você é Deus. Muitas vezes a pessoa faz algo e fica esperando dali. E muitas vezes vem do outro lado. É Deus que vai conceder essa graça. O que você precisa fazer é focar em Deus. Sabe? Isso é uma coisa para você. Faz 30 anos que eu estou caminhando com Jesus. É muito tempo, né, mano? 21 anos que eu sou pastor. Esses 21 anos. 30 anos que eu estou caminhando com Jesus. Até hoje, graças a Deus, não consigo me afastar de Deus. Não consigo deixar Deus. Não sei como é que pessoas deixam Deus com tanta facilidade. E olha que nesses 30 anos aí, já passamos por muitas provações. Mas graças a Deus, focado em Deus, olhando para Ele, a gente continua andando. Então, quando você estiver olhando para Deus, você vai estar de pé. Quem vai te derrubar? Por isso que a Bíblia diz, né? Quem pode nos afastar do amor de Deus? Porque você está no amor de Deus. Agora você está esperando o amor do fulano, o amor do ciclano. Não, amado, é você que tem que amar. Nós aprendemos aqui na primeira parte. Não fique esperando dos outros aquilo que você quer. Você quer amor? Então ame. Você quer ser ajudado? Ajude, não fique esperando pelos outros. Porque aí, meu amado, tem uma coisa para você. Se você é filho de Deus, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, jamais você vai esperar pelos outros para fazer o que Deus te ensinou. Jamais. Jamais você vai culpar os outros que não estão fazendo. Porque, na grande verdade, você sabe o que você tem que fazer. A Bíblia fala, em Romanos 14, 12, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Sabe por que muitas pessoas pulam de galho em galho, não para em igreja nenhuma? Porque a pessoa fica procurando nas pessoas aquilo que ela pode fazer. A pessoa fica procurando, não vai encontrar em lugar nenhum, porque que Deus quer tratar a pessoa, e Deus não permite, muitas vezes, que alguém venha agir da maneira que a pessoa está esperando, para ela aprender a agir dessa forma, para que ela possa ver que tudo tem a ver com aquilo que somos e dizemos. Se você não faz, não adianta. Você vai procurar, você vai andar, você até vai ver bons exemplos, pessoas que se esforçam, mas sempre vai vir a decepção. Porque você está colocando toda a sua esperança naquilo que você é, naquilo que os outros são. Então, meu amado,
Deus já veio aqui nessa terra e já se tornou exemplo. Ele veio aqui nessa terra, se entregou por nós, morreu numa cruz. O que você está esperando mais para seguir esse Deus? Olha, quando nós olhamos mais para o ser humano do que para Deus, então é como se tudo que Deus fizesse não valeu nada. Se você olha para o ser humano e você espera do ser humano, você está esperando do homem. O que Jesus fez na cruz não valeu nada para você? O que Jesus veio fazer na terra, o exemplo que ele foi, nada disso significa nada para você? E você está esperando do ser humano algo para você poder ter firmeza, para você poder ter força? Então o que Jesus fez não valeu nada. Ele disse, porque eu vos dei o exemplo. Então Jesus já nos deu esse exemplo. Está escrito. Porque eu vos dei o exemplo, que como eu fiz, façam vocês também. Então, se você procurar exemplo dos outros, o próprio Jesus falou, eu tenho exemplo. Então, se tudo que Jesus fez na cruz do Calvário tem validade para você, então não espere dos outros aquilo que você já viu em Jesus. Aquilo que você tem visto constantemente no Deus que fez o céu e a terra. Então, meu irmão, ó, Deus é maravilhoso. O que Deus fez, o que Deus está fazendo, basta. Muitas pessoas precisam da prova, que os outros provem alguma coisa para elas. Mas o que Deus fez não prova nada para você? A Bíblia fala em Romanos 5:8, e Deus provou seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, ainda nós sendo pecadores. Você tem mais prova do que isso, meu irmão? Deus está dizendo que ele provou, não precisa provar nada. Aí você quer que as pessoas provem para você alguma coisa, para tentar usar aquela pessoa como desculpa, para se afastar de Deus, para dizer que, eu não sou amado. Aí Deus corta pelo mal pela raiz, nesta palavra que eu li no começo. Faça para os outros aquilo que você quer que faça para você. Aqui Deus está cortando esse argumento. Deus está quebrando esse mal de você ficar esperando que os outros provem alguma coisa para você. Porque a Bíblia está dizendo que tudo começa por você. Se você quer amor, você tem que amar. Se você quer perdão, você tem que perdoar. Está dizendo aqui no primeiro capítulo, versículo que eu li. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que façam para vocês. Esta é a lei dos profetas. Não, meu irmão, não adianta você ficar tentando argumentar, tentando arrumar uma justificativa. Deus está colocando toda a responsabilidade na sua pessoa, nas suas atitudes, e não na dos outros que estão na sua volta. Você precisa entender. Ou você quer Deus, ou você não quer. Se você não quer Deus, não adianta dizer que é por causa do fulano, ciclano e beltrano. É você que não quer. E ninguém pode impedir você de se aproximar de Deus. Sabe? Ninguém pode nos impedir de buscar Deus, a não ser nós mesmos. Então, essa palavra aqui prova isso. Essa palavra aqui prova isso que eu estou falando. Tá? A sua atenção, ela está no Senhor ou está no ser humano? A tua atenção está voltada para o homem ou está voltada para Deus? Você depende da atitude das pessoas para você estar de pé? Você depende que as pessoas te amem para você amar? Não importa se eles vão te amar, se eles vão gostar de você, se eles vão fazer alguma coisa boa para você. O importante é o que você faz. Se você ama, se você estende a mão, se você é uma pessoa que intercede, que ora pelo seu próximo, fica tranquilo, meu amor. O importante é a tua personalidade diante de Deus. O importante é o seu caminhar diante do Senhor. Você depende de Deus. Hein? Nós temos que ser totalmente dependente de Deus. Tá? Porque as pessoas que você está esperando que prove alguma coisa para você poder se levantar, elas também dependem de Deus. Então, todos os seres humanos dependem de Deus. Então, não tem como você tentar querer que o ser humano salve você.
porque todos os seres humanos precisam de salvação. O ser humano pode falar de Deus, ele pode dar uma direção, mas não esqueça, ele é limitado. O perfeito é Deus. Então não fique botando todas as suas expectativas na fé no ser humano, mas em Deus. Tá? Porque por mais que o ser humano ajude você, estenda a mão, se um dia ele falhar com você, todas as coisas boas que ele fez para você não foi apagado. Você não pode pegar e excluir uma pessoa da sua vida, porque uma vez ele errou contigo, e as vezes que ele acertou. E todas as coisas boas que essa pessoa fez para você não valeu nada? Então, meu amado, isso que nós temos que entender. Nós precisamos entender que o ser humano é limitado. Sabe? Por mais que seja seu amigo, outra coisa que as pessoas muitas vezes não entendem. Por o ser humano ser limitado, ele não é onipresente. E muitas pessoas, às vezes, esperam uma, duas pessoas, uma pessoa, que ela atenda todas as suas necessidades. E aí tem um monte de gente querendo a mesma coisa. Meu amado, vou dizer uma coisa para você. Você pode ter muitos amigos, você não vai poder atender todos. Não tem como. Você é limitado, você não é onipresente. Sabe? Você é uma pessoa comum, um ser humano. Agora, Deus, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando as pessoas entenderem isso, que elas esperam algo, esperam demais do ser humano, colocam um fardo no ser humano que o ser humano não tem condição de carregar. Porque o ser humano é limitado, mas Deus não tem limite. Quando você entende isso, você para de esperar ajuda do ser humano e você entra na missão de Deus. Não, já faz tempo já que eu deveria estar fazendo a vontade de Deus, mas eu fico esperando que as pessoas façam alguma coisa por mim. Quantas pessoas estão assim? 10 anos na igreja, 30 anos na igreja, esperando que as pessoas façam alguma coisa por ele, sendo que a pessoa muitas vezes foi ajudada, já se passou 10 anos, 20 anos, e a pessoa sempre esperando. E aí, meu amado, aqueles que tomaram a posição estão indo atrás dos perdidos, estão indo atrás daqueles. E aí a pessoa está ali, parada, esperando dos outros aquilo que ele também pode fazer. Então, meu amado, está na hora de você começar a fazer o que Deus te chamou para fazer. Tá? Não fique, porque assim, ó, o plano está lá ganhando alma. Você também pode fazer isso. Você também pode fazer a obra de Deus. Você está esperando o quê? Tem gente que já está na caminhada com Jesus, mas está querendo que alguém te salve. Meu irmão, quanto tempo faz que você está com Jesus? Você já foi salvo. Agora é hora de você estender a mão para que o outro possa ser salvo. Está esperando o quê? Sabe? A pessoa que tem 30, 40 anos na igreja, eu quero que as pessoas me ajudem a me curar. Mas, desde que eu conheço a palavra de Deus, eu sei que no primeiro encontro que o cego teve com Jesus, ele voltou a enxergar. Ele não ficou com um olho aberto e outro fechado. Mas Jesus fez ele enxergar de maneira clara. O surdo voltou a ouvir. Como que a pessoa, muitas vezes, encontrei com Jesus, mas há 10 anos que eu estou na igreja, todo dia eu tenho que ser curado da mesma coisa. Vou dizer uma coisa para você. Jesus não faz obra incompleta. Tudo que ele faz é perfeito. Então, Jesus te salvou, Jesus te trouxe para a luz, você está com Deus, então, meu amado, é só você fazer o que ele diz, é só você obedecer a Deus, e aí, meu amado, as coisas vão acontecer. Mas, pastor, eu faço tudo certinho,
Só que as pessoas não me ajudam. Você aprendeu aqui através da palavra de Deus. Que você deve ajudar. E aí você vai ser ajudado. Está dizendo aqui, ó. Façam para os outros o que vocês querem que seja feito para vocês. Esta é a lei dos profetas. Então não fique esperando. Faça. Tá? Não culpe os outros. Faça. É melhor fazer do que ficar culpando. É melhor fazer do que ficar dizendo que o outro não faz, que o outro não é. Ah, que o fulano não me ama, que o fulano não gosta de mim, Beltrano não me cumprimentou, Beltrano não me abraçou. Faça tudo isso em vez de você cobrar, em vez de você culpar os outros. Porque Deus está ensinando aqui nesta palavra, ó, faça tudo aos outros que você quer que seja feito para você. Essa é a lei dos profetas. Sabe? Tem pessoa que às vezes está 10 anos na igreja. Pastor, tem uma queixa. Bom, irmão, já faz 10 anos que eu estou na igreja aqui e eu não recebi uma visita dos irmãos. Só que faz 10 anos que o camarada está na igreja, sadio, e nunca visitou ninguém. Olha só. É a colheita. Deus está ensinando aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que seja feito para vocês. Então, às vezes a pessoa está sadia, pode andar, pode fazer, fica esperando que os outros façam. E muitas vezes alguém está lá, padecendo, ele sadio, não vai visitar. E aí fica cobrando. Eu quero que me visite, eu quero que me ajude. Não ajuda ninguém. Meu amado, essa é a lei dos profetas. Deus está dizendo aqui, nesse texto. E pare de olhar para as pessoas na questão salvação. Olhe para Deus. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, não é para você olhar. Não. Seja você o exemplo. Fique esperando que o outro seja exemplo para você ser. Seja você. Tá? Receba esta palavra. Em nome de Jesus. Vou rodar a canção aqui. Já voltamos aqui com o programa Flashback Gospel Live.